Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 5, 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Como eu falei para vocês, no começo dessa semana, o Evangelho lucano, ele começa com Jesus anunciando quem ele é, no capítulo 4, na sinagoga de Nazaré, e depois ele sai a chamar os seus discípulos. Hoje o texto é o texto do chamamento de Tiago, João, Pedro e André, que era irmão de Simão Pedro. É o texto que aqui é na visão lucana, tá? Também é o mesmo texto, aparece em Mateus e, se eu não me engano, em Marcos também, tá? Aqui nós podemos ver o impacto do chamamento de Jesus. Ocorre um milagre. No primeiro momento, Jesus está ensinando, está pregando, as pessoas estão ouvindo a sua pregação. Entretanto, quando começa a juntar muita gente, ele pede para utilizar uma barca. E da barca ele ensina. Lembremos o sentido simbólico. A barca representa a comunidade cristã. E é dentro da comunidade cristã que Cristo ensina os seus discípulos. Depois, o que acontece? Esses mesmos discípulos dentro da barca, ou seja, dentro da comunidade cristã, realizam o seu trabalho sem Jesus. O que acontece? Esse trabalho não frutifica. Senhor, trabalhamos à noite, falta de luz, falta de Cristo, falta da sua presença no meio da comunidade. E não pescamos nada. Mas, em respeito à tua palavra, lembremos o texto de ontem, da questão da palavra, uma palavra, anteontem, melhor dizendo, a palavra que tinha poder, que expulsou o demônio. Portanto, a palavra de Deus tem poder. Em respeito à tua palavra, nós vamos jogar a rede mais uma vez. E acontece a pesca milagrosa, que causa muito espanto em Simão e nos outros discípulos, até então sócios que se tornam discípulos de Jesus. Então é interessante ver esse aspecto. Quando a comunidade cristã, Cristo está presente, a palavra dele faz com que a obra aconteça. Então, esse aspecto muito interessante, muito simbólico do texto de hoje. Quando Cristo está presente na comunidade cristã, a sua palavra tem poder. Então a obra acontece, frutifica. A obra gera frutos, podemos dizer assim. Quando Cristo não está, ela não gera. E por fim, Cristo chama, doravante, a partir de hoje, você será pescador de homens. Lembrando sempre que os homens não são peixinhos. Os homens são comparados nesse aspecto, por quê? Porque o mar é visto na antiguidade como o lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus. Os peixes ficam no fundo do mar, onde não há luz. Portanto, é resgatar esses nossos irmãos que estão sob o domínio do mal, onde não há luz, e trazê-los para a superfície. Por isso que Jesus fala que eles serão pescadores de homens, ou seja, eles irão resgatar os homens da mão do mal e trazê-los para a luz, para o próprio Cristo.
Portanto, façamos este processo nós também. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!